Olá pessoal, eu estou trazendo aqui a nossa segunda questão, né, comentada aqui do nosso canal sobre atualidades. Atualidades que é um assunto que cada vez mais vem causando aí nos candidatos, né, diversos, um faniquito em relação ao que estudar. Então fica comigo que no final do vídeo eu vou dar uma dica para vocês sobre o que estudar em relação a atualidades, tá bom? Então, se você não viu ainda a nossa primeira questão, né, que é a atualidades do nosso estado pernambucano, basta você seguir essa setazinha aqui, ó, e clicar nesse izinho que está aparecendo aí no teu monitor no canto superior direito, tá bom? Basta clicar nesse izinho que descerá aí um vídeo, que justamente é o vídeo da nossa primeira questão, tá bom? Então, pessoal, questão boa, criada aqui pelo canal Historiografando, um tema corriqueiro, um tema que sempre vem caindo aí em concursos públicos. Então peço que você pare o vídeo nesse exato momento, tente resolver essa questão, né? Após você dar play, eu já estou aqui voltando com a resposta comentada, tá certo? Então vamos lá, pessoal, olha só, vamos ler aqui a questão. Ela diz o seguinte, ó, Estados Unidos aumentam a cobrança de taxas sobre o aço que entra naquele país, diminuindo a concorrência para a indústria norte-americana do aço. A respeito do texto acima, marque o significado de protecionismo econômico. Falei para vocês que as nossas questões de atualidades, ela vem girando em torno de 3 patamares. Quais são? A economia, a geopolítica e o meio ambiente. Um desses 3 temas, com certeza, vai encabeçar lá alguma questão na tua prova, seja para corpo de bombeiros ou qualquer outro concurso ainda que esteja aberto ou que venha a abrir, porque é tema certo, pessoal. Esses 3 temas, esses 3 pilares, não adianta correr, não adianta fugir. Aonde você vai encontrar sobre esses 3 temas? Na economia, na história, na biologia e na geografia. Então, o candidato, para se dar bem mesmo em provas a esse nível, a nível médio, que fala sobre a atualidade, ele tem que dominar essas 4 áreas, principalmente economia e geohistória, tá bom? Letra A, refere-se a políticas ou doutrinas que protegem as empresas e os trabalhadores dentro de um país, restringindo ou regulando o comércio com nações estrangeiras. Então ele quer saber o que é o protecionismo econômico. Eu fichei aqui propositalmente em todas as questões em negrito, ó, se você prestar atenção, você vai encontrar o X da questão justamente nessa parte que está em negrito, em todas as partes. Então, pessoal, para você que já vem estudando, há muito tempo ou começou a estudar agora, tá bom? Então, olhando para essas partes em negrito, é justamente por ela que você vai ter uma facilidade. Eu já dei um norte aí para você acertar essa questão, facilitei. Então, o nosso gabarito de fato já é a primeira, já é a letra A, tá bom? É a letra A por quê? Porque o protecionismo econômico, o nome já está dizendo tudo, é uma proteção à economia, tá bom? É uma proteção à economia de um país, qualquer país faz isso, pessoal. Os Estados Unidos é campeão em fazer isso, tá bom? Um exemplo do texto que eu citei acima, o nosso aço do Brasil, o Brasil exporta para os Estados Unidos, entendeu? Esse aço. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, para simplesmente diminuir a concorrência para as indústrias que tem lá dentro, do espaço norte-americano, eles restringem ou faz um regulamento em cima dessas exportações que o Brasil leva para fora, ou seja, leva lá para os Estados Unidos. Isso faz com que, pessoal, encareça o produto, tá bom? Isso faz com que haja esse regulamento, essa burocracia para limitar o nosso território, um exemplo, o Brasil, de estar exportando matéria-prima demais para os Estados Unidos. Então isso chama-se o protecionismo econômico. Aqui no Brasil também acontece. Eu vou dar um exemplo, infelizmente nós não pegamos aí lá na história do Pernambuco a parte que fala sobre o período de Agamenon Magalhães. Então quem estudou comigo para a PM Pernambuco, o ano passado, viu que aqui no Brasil também aconteceu a lei de intruste, ou seja, esse protecionismo econômico às empresas. Tá certo? Aqui no Brasil aconteceu isso, acontece hoje, em qualquer outro país acontece. Então o protecionismo econômico vem do termo da economia, Quem estuda economia sabe muito bem que é a proteção que um determinado país faz, para que as empresas desse país, elas simplesmente consigam diminuir a concorrência com elas das outras que vêm de fora. Um exemplo da empresa brasileira, tá bom? Então veja só, não é a letra B por quê?
Os órgãos responsáveis pela fiscalização dos atos protecionistas adotados pelos países é a OMC. Verdade, viu, pessoal? Cujo papel é promover a liberalização do comércio, olha o erro aqui, ó, nacional. Não é promover a liberalização do comércio nacional, mas sim do comércio internacional, tá bom? Então só essa palavrinha aqui matou a questão. Letra C. Em alguns pontos, o protecionismo é vantajoso, é verdade, pois protege a economia nacional das concorrências externas, garante a criação de empregos e incentiva o desenvolvimento de novas tecnologias. Aí aqui o erro, ó, sem fazer, ó, sem. O erro só é sem, tá bom? Sem fazer que o país perca espaço no mercado externo. Então, isso sim, pessoal, esse protecionismo faz com que o país que adote essa política econômica perca espaço no cenário dos mercados externos. Porque cá para nós, se se o Brasil fecha as portas, isso, ou seja, restringe, faz um regulamento de taxas de burocracia para quem exporta para cá, se ela faz isso, lógico e evidente, quando ela for exportar, quando ela for exportar para outros países, os outros países também irão fazer isso, tá bom? Irão dificultar. Então tudo isso, né, tem os prós e tem os contraprós. Um dos contraprós justamente é esse, a perca do espaço nos mercados externos. Tá bom? Então se a economia desse país não der de conta, se o comércio não der de conta para compra, uso e distribuição, esse país vai sofrer um pouco, porque ele vai perder espaço no cenário internacional. Em contrapartida, os empregos aumentam, porque as empresas daqui a todo vapor, as empresas empregam mais pessoas, tá bom? Por quê? Porque precisam mais de mão de obra para fazer os seus produtos através da matéria-prima. Então, por isso que essa questão aqui, ó, marca um xizão nela. Letra D. A criação de barreiras tarifárias não é, olha só, novamente no método aí que eu deixei negrito, ó, não é um método adotado. Olha só, o não aqui é que deixa essa questão errada, porque barreiras tarifárias é um método adotado sim pelo protecionismo econômico. Essas barreiras de tarifas, justamente altos preços são cobrados para que, um exemplo, o Brasil tire daqui o nosso aço e esse aço seja recebido lá nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos cobra caro. Cobrando caro assim, pessoal, nem vai compensar eu levar mais esse aço para lá. Por que não vai compensar levar? Porque com certeza esse aço vai ser repassado por um preço mais caro. Passando por um preço mais caro, com certeza vamos falar tratando do aço, as metalúrgicas que trabalham com esse aço lá, vão deixar de comprar o aço nacional que é mais barato ou comprar o aço que vem de fora que é mais caro. Então, justamente, essa criação de barreiras tarifárias, ela é um empecilho, tá bom? Ela é um empecilho e ela é adotada sim pelo protecionismo econômico. Porque a letra E, não vamos nem falar sobre a letra E, porque a letra E nós temos gabarito, tá bom? Então, gabarito, lembrando, pessoal, letra A. Então, vamos lá. Ó. Veja só, a dica que eu dou para vocês estudarem essa disciplina, atualidades, pessoal, é simplesmente uma gestação. O que é uma gestação? Gestação 9 meses atrás. Pegue o seu concurso que vai realizar em maio, salvo engano. Pegue ali maio, volte 9 meses para trás, e estude aquele interregno de 9 meses. Por quê? Porque justamente existe aquela política de quem está fazendo essa prova. Por uma hora dessa, acreditamos aí que algumas questões da tua prova já estejam aí sendo revisadas. Então, quem faz essas questões tem uma dada preocupação em relação a essa questão não ser anulada posteriormente, o erro de digitação, precisa levar para a gráfica para imprimir. Então, tem uma série, tem um caminho a ser cumprido. Então, por isso que eles pegam essas questões mais antigas. Eu não estou dizendo a vocês que não irá cair alguma coisa sobre o carnaval, vamos supor. A chance é pouca, a chance é pouquíssima, tá certo? Porque nós temos a crença que essa prova já esteja quase no seu percurso final para ser impressa, tá certo? Televisão, não adianta agora muito nessa reta final. Jornais também não adianta. É bom ficar antenado porque muitas coisas que caem na televisão, no jornal, na mídia impressa, ou na mídia falada, ou na mídia escuta, através do rádio, são notícias passadas. E isso faz com que reforce o aprendizado do que aconteceu lá no passado. Um exemplo aí, pessoal,
Vou tirar um exemplo, o impeachment, né? O impeachment aconteceu no passado, né? Tá com menos de 9 meses aí do impeachment. Então, o que é que acontece? Acontece que, pessoal, se vocês pegarem o impeachment e começar a estudar ele, tá bom? Do momento que aconteceu até hoje, muitas coisas já aconteceram. Tá bom? Muitas coisas até o dia de hoje já aconteceram em relação a esse impeachment. Certo? Então, o bojo, o mais importante é entender o que levou, em contrapartida, a acontecer esse impeachment, ou seja, está lá no passado. E isso já aconteceu, já é fato concluso. Isso, então, é uma tendência maior de se cair na prova de vocês, tá bom, pessoal? Então, peço a vocês que se inscrevam no canal. Caso vocês não sejam inscritos, deixa um joinha no vídeo para ajudar o nosso vídeo. Lembrando você que vai fazer PM Bahia, nós já estamos aí com o nosso curso online a todo vapor. Entre em contato comigo, né, pelo zap ou pelo e-mail para você ter uma ideia aí do que vai levar nesse curso, tá certo? Então eu estou saindo, pessoal. Até a nossa próxima questão.